Aqui é o professor Ebster. Olá a todos. Serei o professor de vocês durante todo o período de 2021. E hoje nós vamos falar sobre um conteúdo muito interessante que se chama o mundo urbano. Nós vivemos nesse mundo urbano, nós vivemos em cidades, nós vivemos em espaços dominados e influenciados pelas cidades. Bom, mas antes disso, é importante pensar como que se deu o processo de urbanização que ele continua. Nesse sentido, nós podemos definir a urbanização como o processo em que ocorre a transformação do espaço rural em espaço urbano. Como que isso acontece? Por causa do crescimento das cidades, tanto em número de pessoas que moram, quanto também em seu tamanho. Ou seja, as cidades ficam populosas e grandes. Nós dizemos que uma sociedade ela é urbana quando há mais pessoas morando em cidades do que no campo. Ou seja, como vocês viram lá no sexto ano, o espaço é produto das ações humanas. Quando falamos de espaço urbano, estamos falando de um espaço produzido, feito, refeito pelos seres humanos, pelas suas ações. Esses espaços têm desigualdades, têm contradições, têm diferenças negativas entre as classes sociais, mas também é um espaço de muitas possibilidades de lutas sociais também. Simplesmente a gente pode dizer que a urbanização ela se tornou mais acelerada a partir das revoluções industriais, principalmente entre a segunda metade do século XVIII e o século XX, especialmente em países europeus, nos Estados Unidos e no Japão. Por que que durante esse período, nesses países que hoje são desenvolvidos, as cidades cresceram? Por causa da industrialização, pois ela atraiu muita pessoa do campo para a cidade em razão da necessidade de mão de obra para as fábricas. Só relembrando que durante esse período o Brasil ainda era um país de base agrícola. Tínhamos poucas cidades e elas eram pequenas e a grande maioria morava no campo. Enquanto isso, em países que hoje são ricos, eles já estavam desenvolvendo a indústria. Assim, em países como o Brasil, México, Argentina e outros, a urbanização ela é mais recente. Ela vai se intensificar, vai ganhar força a partir dos anos de 1950 com o crescimento da atividade industrial, ou seja, com quase 200 anos de atraso em relação aos Estados Unidos e a alguns países europeus. Portanto, é importante lembrar, porém, que em alguns países, como é o caso do Brasil, a urbanização não foi resultado da industrialização, mas também de problemas existentes no campo, como a concentração fundiária, o difícil acesso à propriedade da terra e outros. Ou seja, simplesmente, em outros países, ricos principalmente, as pessoas saíam do campo, iam para a cidade, tinham emprego nas fábricas. No Brasil não era assim. As pessoas saíam do campo porque elas não tinham terra e elas não tinham acesso à terra nem dinheiro para comprar uma terra e permanecer. Tem também a questão da seca, a questão da fome, da miséria e das grandes desigualdades que nós ainda temos. Se formos analisar com cuidado esta imagem, vemos a cidade do Rio de Janeiro e suas contradições, suas desigualdades. Deste lado de cá, nós vemos um morro que está ocupado como uma comunidade. Já do outro lado, vemos a cidade mais padronizada, com prédios e estruturas consideradas bonitas. Mas como se deu esse crescimento? Como houve o crescimento da população urbana? Vamos saber agora. Como é que a gente pode dizer? Nós podemos dizer que esse processo de urbanização ocorre de maneira desigual no tempo e no espaço. O que isso quer dizer? Nem todos os países eles estão no mesmo nível. Se há 200 anos atrás os Estados Unidos já estavam com um bom nível de desenvolvimento, isso não acontecia em todos os lugares. Cada país tem sua história, cada país tem sua característica. Finge que a sua casa é um país e que a casa dos vizinhos também é.
Só que cada casa tem suas características próprias, tem seus moradores próprios, tem seus móveis, tem seus equipamentos. Cada pessoa recebe renda diferente. Cada um tem um salário específico para a sua própria família. Seria a mesma coisa. Só que isso em sentido global. Ou seja, enquanto alguns países estavam crescendo muito, outros ainda estavam atrasados. Ou seja, nos países desenvolvidos, este processo é praticamente estabilizado. Ou seja, lá tem cidades de vários tipos, cidades pequenas, médias e grandes, e não há um grande crescimento porque já se chegou a um grande desenvolvimento. Mas tem acontecido de forma acelerada nos países subdesenvolvidos, como o caso do Brasil, do México, da Índia e de outros países. Embora as cidades existam há milhares de anos, a urbanização se intensificou apenas depois das revoluções industriais, como nós já falamos, que também elas vão ocasionar o êxodo rural e o desenvolvimento de meios de transportes mais avançados. Mas até o século XIX, a população urbana mundial não passava de 7% da população total. Cerca de 200 anos depois, em 2008, pela primeira vez na história, é que a população vai atingir a metade vivendo em cidades. Segundo as previsões da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, esse número vai chegar a 5,2 bilhões de pessoas em 2013, representando 60,7% da população, e a 6,7% bilhões em 2050, ou seja, 68,4% na verdade, né? Faça essa correção. Mas nós estimamos que, nas últimas décadas, esse crescimento, principalmente nos países desenvolvidos, não será muito elevado, mas em países da África e países da Ásia, esse crescimento será muito grande. Diante disso, uma parcela cada vez maior da população mundial estará exposta à pobreza, ao desemprego e aos riscos ambientais associados à urbanização muito rápida com a falta de saneamento básico, como nós podemos ver nas cidades de países como México, Brasil, Argentina e outros. Segundo a ONU, 30% da população mundial vive em condições de pobreza. Cerca de 1 bilhão de pessoas moram em áreas irregulares e habitações precárias, e entre 20 e 40 milhões de famílias não têm moradia. A falta de emprego é outro grande e grave problema, levando 37% dos moradores de áreas urbanas a trabalhar na informalidade. Além disso, se confirmada aquela previsão de que até 2050 a população urbana será de 6,7 bilhões de pessoas, a pobreza nas cidades deverá se agravar caso não sejam tomadas providências para erradicá-lo. Ou seja, nós estamos diante de um problema que ele está crescendo e se nada for feito, será muito maior e uma grande quantidade de pessoas estarão em pobreza. Ou seja, os problemas que estão associados à urbanização serão mais graves nas grandes e nas super grandes cidades. Por exemplo, em 1950, Nova York e Tóquio eram as duas grandes cidades do mundo. Já hoje, são mais de 33 cidades. E principalmente elas estão localizadas em países menos desenvolvidos. Por quê? Onde tem mais violência, desemprego, carência de transporte público, poluição, falta de saneamento básico ou até a sua deficiência. O que isso quer dizer? Que muitas pessoas vão passar a morar em cidades que não têm a mínima condição de vida, de qualidade de vida para elas. Como nós podemos ver, até 2025, essas serão as grandes cidades do mundo. Porém, as taxas de urbanização elas são mais aceleradas e maiores nos países industrializados, sejam eles desenvolvidos ou emergentes. Mas alguns problemas que hoje são comuns nas cidades do Brasil
também já foram comuns nas cidades de países ricos. Principalmente são pobrezas correlacionadas com os problemas de saneamento básico, de poluição das águas e precariedade das moradias, assim como a própria pobreza e a baixa condição de vida das pessoas. Isso nós podemos ver em várias cidades hoje, que isso também já aconteceu no passado em países europeus e nos Estados Unidos. Mas em muitos países em desenvolvimento, sobretudo aqui na América Latina, a concentração de terras nas mãos de poucos proprietários, assim como a falta de emprego, os baixos salários e a falta de apoio dos governos aos pequenos agricultores, vão tornar as condições de vida no campo ruins, precárias, piores do que já estão. E isso faz com que as pessoas saiam do campo, porque elas estão morrendo, e venham para as cidades morar em condições precárias e sem emprego. Só que isso atinge muitas pessoas. Por quê? Porque muitas migraram do campo para a cidade na expectativa de encontrar melhores oportunidades de emprego, mas os postos de trabalho nem sempre existiam em quantidade suficiente. Ou seja, muitas pessoas chegavam às cidades, mas as cidades não estavam preparadas para recebê-las. Ou seja, a maioria dos migrantes não conseguiu empregos bem remunerados, que exigiam maior qualificação profissional. Com isso, a renda era menor e a pobreza continuava assim como no campo. Então, você foge da pobreza no campo e encontra essa pobreza também na cidade. Vemos, portanto, que nos países subdesenvolvidos, o crescimento da população urbana, que é o chamado inchaço das cidades, que as cidades só crescem em tamanho, mas elas não se desenvolvem, ocorreu a um ritmo muito mais rápido do que nos países ricos, como a gente já falou anteriormente. E isso se relaciona também com a baixa renda da maioria dos migrantes, que faz com que eles se instalem nas regiões periféricas, que elas precisam de infraestrutura, mas elas não têm. Ou seja, geralmente primeiro se constrói a sua casa, só depois que há a água e a luz, e muito tempo depois o saneamento básico, quando possível. Ou seja, são grandes os problemas sociais e ambientais também. Para a semana que vem, eu quero que vocês leiam as páginas 48, 49, 50 e 51 e façam um pequeno resumo delas. Bom, muito obrigado, gente. Se tiver alguma dúvida, coloque nos comentários deste vídeo.